Estamos começando o nosso programa Rede Jur News de hoje, que traz como tema central a mediação. Por isso, o nosso contato hoje é com duas advogadas especialistas neste tema. Primeiro, a Juliana Poloni, ela que é advogada, mediadora de conflitos e de relações e facilitadora de diálogos, também especialista em comunicação não violenta. E ainda vamos conversar com Carla Boim, advogada e consultora, doutora em Justiça Restaurativa pela Faculdade de Direito da USP e também integra o Núcleo de Estudos de Diversidade, Intolerância e Conflitos também da Universidade de São Paulo. Doutora Juliana, doutora Carla, é um prazer tê-las aqui no Rede Jur News. A primeira questão que eu gostaria de passar para vocês, eu começo com a doutora Juliana, é sobre, em relação aos escritórios de advocacia, quais as possibilidades, doutora Juliana, de uso da mediação? Olá, Antônio. Prazer estar aqui junto também da Carla, minha parceira de projetos, de trabalhos. A mediação, ela tem uma amplitude bastante grande. Eu diria que a mediação, ela tem quase infinitas possibilidades para os escritórios de advocacia, porque tem muitos campos, especialmente na área da mediação empresarial, quando a gente pensa em contratos com fornecedores, contratos com parceiros, franqueadores. A gente também pode pensar nas relações de consumo, nos contratos envolvendo consumidores, contratos de compra e venda, imobiliário. A gente pode pensar nas recuperações de empresa. Hoje isso é algo que está surgindo com mais força por conta da situação da crise econômica. Temos muitas possibilidades para os escritórios de advocacia a partir do uso da mediação, porque a mediação ela vem para o nosso país a partir da legislação, que agora vigente sobre isso, vigora uma legislação onde temos uma lei especial, que é a Lei da Mediação, nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, e a gente tem o Código de Processo Civil, que também incluiu a mediação dentro dos seus trâmites. Então, a mediação ela é uma realidade, e os escritórios podem usar da mediação, desse espaço onde acontece uma negociação assistida por pessoas capacitadas, que são os mediadores, e as partes envolvidas, acompanhadas dos seus advogados, vão poder participar, protagonizar essa solução de um determinado conflito. Ok, obrigado, doutora Juliana. Eu gostaria de passar, então, para a doutora Carla esta questão, porque, doutora Carla Boim, são muitas as possibilidades de uso da mediação pelas empresas, é isso? Sem dúvida, Antônio. Primeiro, dizer bom dia e da satisfação de estar aqui, juntamente com vocês, com a minha parceira, Juliana, e falando sobre esse tema que nos toca e faz parte da minha vida já faz muito tempo, como mediadora, pensando a partir da perspectiva do advogado, da advogada, Antônio, é muito interessante imaginar, porque a gente tem no Código de Ética do Advogado um artigo que diz que o advogado deve procurar, antes, pela defesa do seu cliente, trazendo uma satisfação do seu cliente, independente de um processo judicial. E, convencionalmente, as faculdades de advocacia, de direito, ensinam os estudantes a como entrarem no litígio, a como pautarem a defesa dos seus clientes a partir do Poder Judiciário. E o que é a proposta, a nossa proposta, pela mediação, é possível dar aí um serviço de qualidade e a gente chama atenção que, nesse momento, até mais
coerente, né, contemporâneo, com um advogado que vai cuidar dos interesses e acolher os interesses e realizar os interesses do seu cliente, muitas vezes de uma maneira mais eficiente pela mediação do que pelo sistema de justiça convencional. Porque a gente sabe, Poder Judiciário, né, com processos inúmeros, processos, o tempo que se demora, desgaste para se ter uma decisão de todas as ordens, né? E então, assim, para mostrar também, né, ter essa possibilidade de mostrar um caminho a mais, uma possibilidade a mais para o advogado atender o seu cliente. E estão pensando, né, nos Estados Unidos se fala, né, tem um professor que já falou há bastante tempo sobre o sistema multiportas, e é o que se inicia, né, com a lei da mediação e também no processo civil, com alterações, com essa possibilidade. Quando o cliente bate a porta do advogado, da advogada, o advogado poder oferecer essa possibilidade da mediação. E aí, qual é, né, o que diferencia? Quando a gente fala do advogado do futuro, profissões no futuro que poderiam desaparecer, muitas vezes o advogado é citado, né? Que será? Porque as petições são todas, podem ser, né? Todas ali tem um modelo com troca e que uma inteligência artificial poderia dar conta dessa defesa, vamos dizer, técnica, judicialmente. Mas a habilidade para lidar com as emoções, para lidar com diálogos tão necessários, como a Juliana estava dizendo, com relação à elaboração de contratos, reuniões que muitas vezes a gente percebe, né? Eu já participei de reuniões que duram aí horas e não se chega, né, a lugar nenhum, e como é que, com essa participação também, a partir do aprendizado da mediação, pode auxiliar. Porque eu acho que também vale chamar a atenção que a mediação, né, muitas vezes fala mediação de conflitos, imagina-se que somente quando existe um conflito instaurado. Mas, quando a gente vai trabalhar com empresas, as reuniões para desenhar planos estratégicos de atuação, de ajudar a ter, né, facilitar aí as ideias, a criatividade que surge, mas de uma forma organizada, a mediação também pode auxiliar. Então, são, como a Joana disse, são infinitas as possibilidades, e tendo aí, que eu acho que eu gostaria de reforçar, esse enfoque que é trabalhar, dar né, a oportunidade de trabalhar as questões emocionais, né, que fazem parte do ser humano como um todo e também dentro do ambiente empresarial. Muito bem. Doutora Carla, doutora Juliana, eu queria que vocês compartilhassem com os nossos telespectadores do Rede Jurnews exemplos, né, casos em que a mediação obteve êxito, né? O advogado obteve êxito através desse instrumento tão importante. Eu começo com a doutora Juliana. Eu acho que esse assunto da mediação vai chamando, vão vindo muitos insights, muitas ideias aqui, porque são também muitos os exemplos, mas eu pensei aqui que desde uma coisa muito simples, que é questões, por exemplo, de inadimplência ou questões relativas a uma desavença contratual, fazer um distrato, porque a mediação, ela, antes de mais nada, antes dela ser uma forma de resolução de conflitos, a mediação, ela é um processo de tomada de decisão. Então, a decisão de quero continuar, muitas vezes, e aí eu quero entrar também num caso exitoso que eu participei, às vezes, por exemplo, um determinado produto, depende muito daquela qualidade que aquele fornecedor em especial oferece. E esse caso que eu participei, a pessoa me confidenciou, falou: olha, eu não quero deixar fazer esse distrato, eu quero continuar com esse fornecedor, mas ele está insatisfeito, ele não tá bacana a nossa relação,
porque também a mediação é sobre essa relação, não é sobre papéis, não é só sobre direitos, é sobre as relações que as pessoas desenvolvem a partir desses negócios jurídicos que elas estabelecem entre si. E a partir disso, essa empresa, né, sentamos para conversar e foi feito lá, então, os pedidos desse fornecedor, quais eram as condições para ele seguir no negócio, e a empresa se ajustou e também pôde negociar o que era possível, o que não era possível. E assim, a gente tem desde essas pequenas questões, mas que impactam na qualidade de um produto, por exemplo, no negócio como um todo, porque se impacta na qualidade, impacta no negócio como um todo, até grandes questões que a gente vem vendo aí na própria mídia. Nós estamos vendo questões relativas a grandes empresas passando por mediação, passando por negociação em vários aspectos dos acontecimentos, né? Desde uma situação de conflito entre sócios numa grande empresa. Nós vimos casos, inclusive, vou citar aqui, porque uma grande referência para mediação é o professor de Harvard, William Ury, que existe lá em Harvard um projeto de negociação, uma escola que junta direito, administração, negócios, para pensar nesse modo de resolver os conflitos que não envolva ou que envolva minimamente o judiciário. E o William Ury atuou, por exemplo, num caso brasileiro que foi do Pão de Açúcar, onde o Abílio Diniz estava passando o Pão de Açúcar para o Grupo Cassinô, e ele tinha lá uma série de questões, e ele trabalha isso no livro. O livro que o William Ury conta essa história chama-se Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, porque trazendo já o que a Carla falou anteriormente, nós temos também, dentro dessa tomada de decisão, existem muitas emoções envolvidas. Então, poder conversar sobre isso, fazer essas emoções também virem à consciência, porque as pessoas não têm consciência delas, isso ajuda muito nesse processo de tomada de decisão. Então, eu até vou devolver aí para a gente continuar essa conversa, porque, assim, tudo isso que aparece num diálogo muito dificilmente apareceria se estivéssemos escrevendo uma petição, um processo judicial não contempla essas minúcias que as situações que a gente acaba abordando por meio de um diálogo, uma conversa que tem uma estrutura, mas que tem uma informalidade, isso vem à tona e as pessoas acabam fazendo acordos, como eu costumo falar, acordos satisfatórios. Doutora Carla, acho que é importante a gente compartilhar experiências de êxito para se ter uma ideia exata da importância da mediação. Pensando, né, no caso de advogados, né, escritórios de advocacia que atendem, né, empresas, eu tive oportunidade institucionalmente, né, então a gente chama de mediação, aí tem vários nomes né, que podem ser dados, mas da mediação corporativa ou mediação institucional, que é do advogado, advogada, poderem oferecer para o seu cliente, empresa, um olhar, um atendimento, um olhar sistêmico, né? Então, considerando a empresa como um todo. O poder trabalhar nessas reuniões que eu comentei anteriormente, de ajuda, de tomada de decisões, porque a gente sabe, né, dentro de uma empresa tem várias áreas, vários setores que cuidam de determinados interesses, né, especificamente, mas que, invariavelmente, a decisão de um setor reverbera, então esse é o olhar sistêmico, né, que é um sistema que vai causando efeitos em toda a empresa. Então, trabalhar com a mediação, poder, né, oferecer esse trabalho de mediação dos conflitos internos da empresa é algo possível a ser feito. Eu tive uma experiência institucionalmente na Universidade Federal de São Paulo, então, desde a reitoria, com trabalhos com as pró-reitorias e com alunos, então foi algo que foi construído
até ter uma implementação de uma câmara, de um núcleo, né, que também isso pode ser feito, de um núcleo para tratar dos conflitos internos, e também, né, pensar a partir, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que agora, né, também toca, né, profundamente aí empresas que estão atentas a essa necessidade, né, desse olhar, e os escritórios de advocacia que ajudam a empresa a se sustentarem a partir desses objetivos. E a mediação tem, pela, né, própria essência do trabalho, a valorização das pessoas, das relações, né? E, com isso, pode oferecer para o cliente externo da empresa um atendimento também diferenciado. Pode auxiliar, né, nesse trabalho de mediação, vamos dizer, como consultoras, né, mediadoras, nós trabalhamos nesse sentido. Como é que a empresa pode fazer o diálogo com os seus stakeholders em geral? Clientes, prestadores de serviços, né, fornecedores, que toda essa cadeia, vamos dizer, né, todo esse sistema, ele pode ser auxiliado pela mediação. Então, não apenas, claro, que na situação de conflito colocada também, né, chamado um mediador, uma mediadora, que atuamos para trabalhar nessas questões que de cada empresa tem ali as suas peculiaridades, né? Sem dúvida, trabalhei com incorporadoras no mercado imobiliário, com a questão da recuperação de crédito imobiliário, que foi também um outro caso, exitoso, vamos dizer, que não é o êxito também, Antônio, que eu acho que é bacana enfatizar na mediação, o sucesso não é tão facilmente medido pela, né, dizer ganhou ou perdeu, porque não existe essa noção, né, de vencedor e vencido, mas tem o que ganhou na incrementação da relação e na sustentabilidade da relação que uma empresa precisa com todos esses né, negociadores e pessoas, interlocutores que fazem parte da cadeia produtiva, do desenvolvimento de cada setor específico que uma empresa atua. Muito bem. Vamos dizer, se eu tenho uma empresa, quanto eu posso me beneficiar em poder contar com escritórios de advocacia que trabalhem a cultura da mediação? E eu começo com a doutora Juliana. Bom, o escritório de advocacia que trabalhe com a cultura da mediação, posso dizer que é um escritório contemporâneo, adequado ao momento em que vivemos, onde nós temos a legislação de mediação, que eu trouxe aqui no início, e nós temos essas todas as possibilidades disponíveis para os clientes. Então, eu tenho uma gama, uma oferta de produtos muito maior do que eu poder oferecer para esse cliente no escritório um processo judicial. O processo judicial é uma das formas de exercício da advocacia. E até quero aproveitar aqui para... Eu estava ouvindo a Carla contando, né, da experiência, e eu fico pensando que muitas vezes a gente já teve no Brasil alguma resistência em relação à mediação, como se a mediação fosse um espaço que substituísse a advocacia. E eu quero aproveitar essa oportunidade desse programa para dizer que não é isto, que é o contrário até, né? A gente tem, a partir desse processo de tomada de decisão, nós temos o papel do mediador, que é um papel de facilitar esse diálogo, de facilitar esse processo a partir de seus recursos, de ferramentas, de técnicas específicas para isso. Nós temos os advogados especialistas também nesses processos. Assim como a gente tem advogados especialistas em arbitragem, a gente também tem advogados especialistas em mediação, que são os advogados que vão ter condições, e aí
é importante, né, o treinamento desses advogados para isso, porque o processo todo de preparação do cliente para essa negociação, ele vai acontecer em conjunto com o advogado. O advogado passa para um lugar de assessoria desse cliente, não mais de representação. Se a gente fosse pensar numa figura para ilustrar isso, seria quando eu tenho um processo judicial, o cliente é representado, então o advogado está à frente desse cliente. E muitas vezes isso reflete, porque o processo não enxerga as necessidades desse cliente, porque o advogado está aqui na frente. Tem, claro, infinitas vantagens no sentido de proteção, no sentido de técnica e habilidade necessária para lidar com o processo. Mas tem um outro lado, que são aquelas minúcias que eu falei anteriormente, que acabam não aparecendo nesse contexto. Quando a gente está falando desse processo de tomada de decisão, que é a mediação, o advogado vai atuar ao lado do seu cliente, em conjunto com o cliente. O advogado vai preparar o cliente, vai analisar possibilidades. A gente tem também técnicas que o advogado inserido nessa cultura vai se apropriar no sentido de como eu estudo, como eu faço uma proposta, sair do lugar desse lugar de barganha, desse lugar que a gente está acostumado, do ceder um pouquinho, para a mediação, a negociação colaborativas, integrativas, como a escola de Harvard chama, porque neste processo o cliente vai pensar o que é bom para ele e o que é bom para o outro, para que essa relação fique mantida. Então, como a Carla trouxe também, né? A relação é um ponto central da mediação e a gente pensar numa tomada de decisão, uma decisão sustentável e satisfatória. Ambos saem satisfeitos. Então, a gente usa uma expressão na mediação que é dizer ganha-ganha. Nós buscamos uma solução, uma tomada de decisão ganha-ganha, onde todos se sentem ganhando naquela situação. Todos sentem que conseguiram coisas que eram importantes quando começaram as conversas. Isso vai se construindo no processo. A importância desse processo, que é um processo dialógico, com a participação dos advogados também ao lado de seus clientes. Então, de forma alguma, esse processo poderia supor que nós não teríamos os advogados presentes. Né? A gente precisa desse trabalho em parceria, é fundamental essa parceria para que a mediação se desenvolva no Brasil. E doutora Carla, qual a importância, então, na sua opinião, das empresas poderem contar com escritórios que trabalhem com essa questão da mediação? Antônio, essa assim, é a possibilidade de ter mais opções, né? E poder, né? Acho que como a Juliana falou, como eu também já comentei, oferecer um trabalho que é complementar, né? Por exemplo, o escritório de advocacia, o advogado, o olhar técnico jurídico é fundamental, né? Nas situações que aparecem. E, então, ter esse olhar e cuidar desse aspecto é muito importante. Com a mediação, o advogado, a advogada podem oferecer um trabalho a mais, né? No sentido de, olha, meu cliente, você precisa dessa orientação, precisa né, ter esse suporte técnico-jurídico. No entanto, como dissemos, né? Muitas vezes a tomada de decisão, né, qual o caminho a ser seguido, né, precisa desse suporte técnico-jurídico, mas precisa de um suporte, de uma reflexão, de um diálogo, de um amadurecimento, de ponderações que possam ser feitas, e aí a mediação pode auxiliar também. Né, e quando, né, a Juliana traz essa mudança, né, de comportamento, vamos dizer, do advogado, que sai de ser apenas o representante processual para se tornar também, né, esse assessor,
fica com um trabalho mais rico, né? E as empresas se beneficiam disso, sem dúvida alguma, porque tem aí, né, um trabalho a mais, um serviço a mais, porque muitas vezes o que a gente percebe com a mediação é a importância das pessoas serem ouvidas, a importância das pessoas poderem ter voz em qualquer situação que seja. Então, questões que parecem inicialmente, né, bobas até, né, de nossa, mas por que somente um momento de fala dessa pessoa provoca toda essa mudança? E provoca. A gente percebe que provoca no processo de mediação. Provoca uma mudança da pessoa poder se sentir parte de uma decisão, da pessoa poder se sentir legitimada, de ter voz, que é algo muito fundamental, e por isso que a mediação, né, por excelência, traz aí a interdisciplinaridade, né, conhecimentos interdisciplinares, que traz elementos da psicologia, da sociologia, né, da antropologia, filosofia, de todos esses elementos que compõem o ser humano como um todo. E o advogado, a advogada, técnico jurídico, e a Juliana trouxe aí uma questão bacana, importante, que para trabalhar com mediação, o advogado e a advogada ter essa ampliação de olhar e saber como acolher também é fundamental, né? Mas muitas vezes, então, ele traz isso como um complemento, mas pode não ser a atuação, porque realmente não dá para se confundir. Quem atua como advogado, né, ainda que seja mediador, mediadora, não pode ter uma sobreposição de papéis. Da mesma forma, nós, né? Eu sou advogada, Juliana advogada, nós atuando não somos advogada técnicas jurídicas daquela situação, né? E então é um saber a mais, é algo a mais que pode ser oferecido e que geram, né, benefícios de cuidar de relações continuadas da empresa, né, de como, e as empresas têm essas relações continuadas, como favorecer essas relações continuadas. Poder ter uma avaliação dos consumidores a respeito do serviço prestado a partir de um atendimento que considere as pessoas, que dê voz às pessoas, que as pessoas tenham oportunidade de fala, né? Poder organizar, né, sistematizar situações e decisões olhando de uma forma mais sistêmica. Enfim, para nós, né, e eu digo assim, para mim, que somos muito já, né, trabalhamos com a mediação e percebemos os efeitos causados nas pessoas, né, num sorriso, na satisfação pessoal, tem, né, a gente percebe aí realmente essa satisfação de um cliente que vai conversar com outras pessoas até para contar como foi a experiência, né, de ter vivenciado determinada situação, causa, né, que precisou ali enfrentar de uma maneira mais humanizada, vamos dizer assim, mas não é um humanizado sem objetividade, né? Mas é mais ou menos por aí. Muito bem. Realmente, esta questão da mediação é um tema de extrema relevância, por isso eu quero agradecer muito a vocês, doutora Juliana Poloni, doutora Carla Buin, por participarem aqui do nosso programa Rede Jur News. Você acompanha o trabalho e a atuação da Rede Jur nas nossas redes sociais. Muito bem, este foi o programa Rede Jur News, uma realização da Rede Jur, Associação Internacional dos Escritórios de Advocacia Empresarial. É o direito empresarial ao alcance de todos. Até o próximo programa.